Olá, pessoal! Hoje nós teremos a nossa correção do PET Volume 5, oitavo ano do ensino fundamental. Já na nossa primeira semana, nós iremos considerar a cultura indígena brasileira. Quando a gente fala da cultura indígena, nós estamos falando de algo bem eclético que vai se manifestar aí de uma forma bem diversificada. É interessante nós observarmos que antes da chegada dos portugueses, havia cerca de 25 milhões de nativos aí em solo brasileiro. E toda essa população indígena, ela se dividia em grupos tribais e possuía uma relação extremamente baseada em regras próprias, onde nós observamos que havia ali um caráter social, político e religioso. Só que conforme o tempo passa, nós vamos perceber que com a colonização europeia, essa quantidade da população indígena ela vai ser bem reduzida, o que vai gerar aí um verdadeiro genocídio. Bom, quando a gente fala da cultura indígena, nós estamos falando de algo que vai envolver muitas ferramentas, muitos elementos que vai transformar-se aí na base da cultura brasileira, uma das raízes da cultura brasileira, visto que o nosso país é um país miscigenado. Nós vamos observar aí a presença de várias culturas, como por exemplo a cultura africana, europeia e a cultura indígena, ambas importantíssimas aí para a nossa história, nossa história brasileira. E quando a gente fala da cultura indígena, nós temos vários elementos, como por exemplo a cestaria, a arte plumária também, que é bem presente. Nós vamos ter a pintura corporal e todos esses elementos, eles possuem características próprias, características essas que vai retratar de fato toda a questão cultural envolvendo os índios. Por exemplo, a cestaria é um conjunto de objetos, nós vamos ter ali cestos, recipientes, cestos coadores, cestos gargueiros, onde eles vão ter uma utilidade, eles vão ter uma finalidade para os índios. É interessante a gente observar que dentro de uma comunidade indígena, dentro de uma tribo indígena, nós vamos ter a produção de artesanato. Os índios, eles sempre vão produzir algo com uma determinada finalidade. Eles nunca vão produzir arte por arte, aquela arte que vai envolver só questões de emoções. Eles vão produzir uma arte que vai ser utilizada no seu cotidiano. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu explico aí a diferença que existe entre arte e artesanato. No caso dos índios, eles produzem o artesanato, ok? E nós temos também a arte plumária. Com relação à arte plumária, nós vamos perceber que é uma arte que vai estar relacionada com rituais. A esse tema é interessante porque ela é executada aí por homens, então vai abranger desde o momento da caça até o final da concepção ali, da construção, da produção daquela peça. E é interessante que a pluma, ela é um símbolo muito importante dentro de uma tribo, porque ela vai definir a hierarquia que existe ali. Então é bem interessante, as tangas, os cocares, as lanças, eles são alguns dos exemplos onde o índio ele vai utilizar a pena aí como a base, como a matéria base. E é muito importante salientar que o indígena, os povos indígenas, eles têm um respeito muito grande com relação ao meio ambiente. E ele só vai utilizar materiais que não vão degradar a fauna. Então essa preocupação aí com o meio ambiente, ela é bem presente nas comunidades indígenas. Muito interessante dentro da cultura indígena vai ser a pintura corporal, que é uma característica marcante dos povos indígenas. E essa pintura ela é realizada aí com pigmentos naturais, então ela é produzida a partir daí de elementos naturais como carvão, urucum, genipapo. E a pintura ela não é feita com o objetivo único de ornamentar, ela tem todo um significado. A pintura ela vai estabelecer ali a hierarquia dentro de uma tribo, diferenciar aí os povos, e ela serve até para demonstrar se existe algum interesse em algum parceiro
parceiro ou parceira. Então é interessante que cada etnia, cada determinado grupo indígena, ele possui ali a sua própria marca, possui a sua própria forma de se fazer pintura, que é bem reconhecível. E essas pinturas, elas vão ser utilizadas aí em diversos rituais também, em momentos com relação à caça, rituais espirituais, enfim. Cada pintura, ela vai ter uma ocasião adequada pela qual ela vai ser utilizada, ela vai ter um significado diferente. Então, quando a gente olha para aquela pintura corporal realizada pelos indígenas, a um primeiro momento a gente só acha que é para ser ornamental, né? É uma questão de ornamentação, quando na verdade não é. Existe um significado muito grande, muito importante por trás daquilo ali. Por isso que é muito interessante esse estudo minucioso a respeito da cultura do próximo, para que a gente possa entender de fato o que leva, né, um determinado povo, um determinado grupo de pessoas a executarem determinadas ações. Então esse estudo ele é bem enriquecedor, ele vai provocar, gerar uma série de reflexões muito bacanas. Então já na semana 1 aí, nós temos algumas questões. Então a primeira questão diz o seguinte: comente com suas palavras quais as características da arte indígena brasileira. Então quando a gente viu que a arte indígena ela é uma das bases da nossa cultura, a cultura indígena ela está enraizada aí, produzindo cultura e arte de uma forma graciosa. Então nós vamos ter a presença da cerâmica, da pintura corporal, cestaria, plumagem, onde todas elas aí vai ter um significado muito importante. Já na questão de número 2, vocês vão observar que a arte indígena do Brasil é mais representativa das tradições da comunidade em que está inserido aí a personalidade do indivíduo que a faz. É por isso que os estilos de seus trabalhos artísticos variam significadamente, né, de uma tribo para outra. Então a questão é, a tendência indígena de fazer objetos bonitos para usar na vida tribal pode ser apreciada principalmente onde? Então vai ser aí na pintura corporal, na cerâmica, máscara, cestaria com trançado e a arte plumária, tendo a alternativa D como sendo a alternativa correta. Já na questão de número 3, vocês iriam assinalar a alternativa que fala aí a respeito da cultura indígena, o que nós podemos afirmar. Então, alternativa A, as peças de artesanato indígena são de boa qualidade e muito importantes para conhecer aí a cultura indígena. Já na questão de número 4, falando a respeito da arte plumária e a pintura corporal, vocês iriam assinalar a alternativa correta, que vai ser a alternativa A, pois ela vai indicar que nos seus adereços os indígenas eles utilizavam aí penas e pigmentos vegetais como matéria-prima, além de contas, fibras e conchas, ok? Já introduzindo, né, na questão de número 5 para finalizar, com base no texto, vocês iriam assinalar essas afirmações aí como sendo verdadeiras ou falsas. Então, na primeira afirmação, a arte indígena ela está presente na essência do povo brasileiro, isso sem sombra de dúvidas, sendo um dos pilares para a cultura do país, que é resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os povos indígenas, os primeiros habitantes do território nacional. Então, essa afirmação está corretíssima. Já na nossa segunda afirmação, a cerâmica é um exemplo de arte que está presente em todas as tribos indígenas. A gente sabe que não é bem assim. Apesar de ser um fator marcante, não vai ser em todas as tribos, ok? Tornando essa afirmação falsa. Na nossa terceira afirmação, as plumas são utilizadas nos rituais e coladas diretamente no próprio corpo. Elas servem também para ornamentar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares, os quais são feitos de penas e de caudas de aves, sendo essa alternativa corretíssima. Na próxima, os cestos não são utilizados para uso doméstico. Opa! Com certeza tem essa finalidade no uso doméstico, mesmo porque vai ter essa finalidade utilitária, o que vai tornar essa afirmação falsa. Por fim, a pintura corporal é usada em certos rituais e de acordo com o gênero e a idade. Sua finalidade
é indicar aí, entre outras finalidades, os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo, sendo uma afirmação verdadeira. As máscaras indígenas apresentam simbolismo sobrenatural. Elas são feitas de cascas de árvores ou outros materiais como palhas e cabaças e podem ser enfeitadas com plumagem. Essa alternativa aí também está correta. E para finalizar, nós vamos ter a última afirmação, onde diz que a cerâmica do povo marajoara, cujo nome advém do local onde ela teve origem, aí vem dizendo que foi a ilha de Fernando de Noronha, é conhecida no exterior e foi a primeira arte da cerâmica brasileira. Nada a ver essa afirmação, automaticamente é uma afirmação falsa. Então a sequência aí correta das alternativas vai ser a alternativa B, ok? Bom, agora já na nossa segunda semana, um tema bem interessante que foi abordado foi a respeito da cultura africana. A gente sabe que a arte africana ela é extremamente rica, ela possui um caráter extremamente funcional e ela vai estar caracterizada ali por vários elementos, como por exemplo as máscaras, as pinturas, cada uma representando algo diferente. E essa arte africana, ela tem uma ligação muito forte com a questão ritualística. E já nessa questão aí, nessa atividade dessa semana de número 2, vocês iriam elaborar um texto falando um pouco mais a respeito dessa arte africana, da sua importância e por que essa arte deve ser preservada. É uma questão onde vocês vão colocar, vocês vão produzir o texto pessoal de vocês. No entanto, eu trouxe aqui, conforme vocês estão visualizando aí, uma base para que vocês possam produzir o texto de vocês, ok? Já na semana de número 3, nós vamos falar aí a respeito de uma artista muito importante que compôs aí a missão artística francesa, que foi Debré. Então, Debré ele foi um importante artista, onde já tem aí a primeira questão que pede para vocês escreverem com suas palavras quem foi Debré e a importância da sua produção artística para a compreensão visual dos processos históricos, culturais e sociais. Então, Debré, para quem não sabe, ele foi um dos artistas que integrou a missão artística francesa, que foi traga aqui ao Brasil. E esse grupo de artistas, eles foram extremamente importantes para o desenvolvimento da arte brasileira, voltada para um padrão academicista, certo? E quando a gente fala de Debré, nós vamos perceber que ele foi um artista francês, onde ele teve uma contribuição muito importante para o desenvolvimento das belas artes no nosso país. Ele retratou em suas pinturas inúmeras cenas do cotidiano brasileiro, onde ele vai retratar inclusive as características brasileiras, onde ele vai colocar de forma bem centrada, de uma forma bem executada com muita maestria, com muita técnica, toda essa questão envolvendo o cotidiano do povo aqui no Brasil, ok? Já na questão de número 2, nós vemos observando que Debré, ele contribuiu para o desenvolvimento das belas artes no Brasil, conforme nós já mencionamos na questão anterior. Então, vocês iriam identificar aí, dentre essas alternativas, a afirmação incorreta. Então, a afirmação incorreta, de acordo com o próprio texto pelo qual vocês fizeram a leitura, vai ser a alternativa B, o livro Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, publicado no Brasil no ano de 1831, é uma obra de Debré. Essa afirmação aí, ela está incorreta, ok? Já na nossa terceira questão, vocês iriam assinalar aí quem é apresentado aí, né, como o nome de um dos artistas participantes da missão artística francesa. Então, automaticamente, vocês vão assinalar aí a alternativa C, que foi Debré. Ok? Já na questão de número 4, nós vamos falar a respeito do teatro. O teatro ele é uma forma de arte importantíssima, conhecido aí como artes cênicas, tá? Então, quando a gente fala de artes cênicas e teatro, nós vamos estar falando da mesma coisa. E já na questão de número 1, pede para vocês explicarem como eram as primeiras manifestações do teatro no Brasil e quais eram seus objetivos. Então, vocês vão perceber que quando a gente chega aí no século XVI,
XVI, o teatro ele foi utilizado como uma fonte didática pelo qual os jesuítas eles vieram até aqui ao Brasil para catequizar aí os indígenas e os colonos. Então, a princípio, o teatro ele foi utilizado como essa ferramenta didática. Ela foi utilizada como uma forma para se ensinar, doutrinar pela religião. No caso, a igreja ela vai utilizar essa ferramenta, certo? Apesar de no início não ter ali toda uma estrutura bem elaborada, apesar de no início ser algo muito improvisado, nós vamos perceber que é justamente a partir daí que o teatro ele vai começar a ter um desdobramento muito importante na história da arte brasileira, ok? Já na questão de número 2, no ano de 1808, o teatro no Brasil ele vai dar um grande salto. E aí vocês iriam dizer, com base no texto, com base no material de vocês, por que isso acontece e quais foram as mudanças. Então a gente vai perceber que quando a gente chega lá em 1810, Dom João VI ele vai assinar um decreto onde vai reconhecer ali a necessidade da construção de teatros decentes, com seus locais próprios mesmo para as apresentações teatrais, para as apresentações de arte cênica, para a nobreza. Note, então no começo, esses espetáculos, tudo muito elaborado, tudo muito bem feito, eles não eram feitos para o povão, só a alta classe ali, por assim dizer, que tinha acesso. E é nesse momento que o teatro ele ainda não tinha uma identidade brasileira. Por quê? Porque vai refletir muito a questão europeia, os gostos europeus, ok? Já na nossa questão de número 3, em 1855 surge o teatro realista no Brasil. Então vocês iriam explicar aí quais as características desse gênero e citar uma obra de grande sucesso do período do teatro realista. Então quando a gente chega nesse período, nós vamos perceber que o teatro ele vai deixar de lado o drama e ele vai ter como objetivo centrar temas atuais, com a problemática social, temas que vai gerar uma série de reflexões bem interessantes a partir do teatro. Então nós vamos ter ali temas que vai envolver questões do cotidiano, o amor, a falsidade, o egoísmo humano, e entre uma das obras importantes nós vamos ter aí a Moreninha, tá? O autor da obra-prima Moreninha, de Arthur Azevedo, ok? Bom, nós vamos ter aqui a quarta questão, onde vocês iriam assinalar aí como sendo verdadeira ou falsa essas afirmações. Então, na primeira afirmação, a Casa da Ópera de Vila Rica, hoje Teatro Municipal de Ouro Preto, é o mais novo teatro em funcionamento das Américas. Essa afirmação é uma afirmação falsa. Segunda afirmação, casas de ópera existiram em quase todas as cidades da Minas Barroca, mas a Casa da Ópera de Vila Rica se diferenciou das demais. Corretíssimo. A Casa da Ópera é uma linda construção do século XVIII, com fachada singular, possui espessas paredes de pedra e frontão triangular, detalhado por elementos simbólicos esculpidos em pedra. Verdade, depois vocês dão uma pesquisada para vocês observarem as fotos, as imagens, que vocês vão ficar impressionados, ok? Na próxima afirmação, a Casa da Ópera apresenta em pena frontal de vaga inspiração neoclássica, em contraste com as aberturas em arco batido de tradição barroca e elementos medievalizantes, óculo quadrilobado e arcaturas acompanhada cornija da empena. Bom, gente, para vocês entenderem todas essas palavras complicadas aí, é só vocês colocarem a Casa da Ópera lá no Google para vocês identificarem toda essa estrutura muito bem elaborada, para que vocês possam compreender melhor, ok? É uma afirmação correta. Na próxima, nós vamos ter que a Casa da Ópera de Vila Rica, sua antiga denominação, que hoje é o Teatro Municipal de Ouro Preto, foi construída pelo coronel João de Souza Lisboa, dentro da tradição arquitetônica luso-brasileira, sendo também uma afirmação correta. E, por fim, a localização do Teatro Municipal de Ouro Preto, no Largo do Carmo, lhe dá uma posição de destaque entre o casário vizinho, afirmação incorreta. E o teatro
é um patrimônio cultural material e faz parte do conjunto arquitetônico da cidade de Ouro Preto, que é patrimônio da humanidade tombado pela Unesco, sendo essa a afirmação verdadeira. Bom, então a alternativa que vocês iriam assinalar, que contém essa sequência correta, vai ser a alternativa A. Bom, pessoal, essa é a nossa correção. Eu espero que vocês tenham tirado proveito. Se você curtiu, se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, pois nos próximos dias nós vamos ter muitas novidades bacanas, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e eu desejo para vocês